Olá, bom dia para você que está conosco na Minas FM 104,1. É Hora Lasmar chegando aqui no plantão da madrugada, podemos dizer assim, hein? E o Atlético nem aguardou a chegada do seu elenco em Belo Horizonte, previsto para esta quinta-feira, às 9h30 da noite. Isso porque, depois de ser eliminado pelo Afogados da Engazeira, no norte de Pernambuco, pela Copa do Brasil, por 7-6 nos pênaltis, o Atlético saiu perdendo o jogo por 1-0, conseguiu empatar com o Gabriel, e depois, quando tinha um jogador a mais, acabou tomando o segundo gol de Felipe, e ainda Ricardo Oliveira conseguiu fazer o gol de empate. Mas nos pênaltis, Alan, Natan e Gabriel perderam as suas cobranças, e com isso o Afogados da Engazeira, que é um time que tem apenas 6 anos de criação, o maior jogo da história do Afogados foi esse de ontem, conseguiu bater o Atlético nos pênaltis por 7-6. E logo após o jogo, entrevista coletiva do técnico Rafael Dudamel e também do diretor de futebol Rui Costas, levava a crer que tudo iria permanecer como estava. Mas a diretoria do Atlético, através do seu presidente Sérgio Sete Câmara, em nota divulgada pela imprensa, pela assessoria de imprensa, na madrugada acabou então demitindo o técnico Rafael Dudamel e toda a sua comissão técnica, assim também como o diretor de futebol Rui Costa e também o diretor executivo Marques estão demitidos do Atlético. O Atlético, que enfrenta o Boa no próximo domingo, irá com técnicos da comissão permanente do Atlético. O Atlético agora então vai atrás de um novo treinador. Situações complicadas do Atlético, tendo em vista que nos últimos 3 anos o Atlético já teve 12 técnicos, provando que a substituição de técnicos não dá certo. Mas o que levou o técnico Rafael Dudamel a ser demitido é que ele realmente não encontrou um padrão de jogo para o time do Atlético. Praticamente a cada jogo é uma escalação diferente e o Atlético realmente não rende, o Atlético realmente não joga. Depois de ter sido eliminado pela Copa Sul-Americana pelo União de Santa Fé, em menos de uma semana o Atlético é eliminado pelo Afogados da Engazeira, um time que tem R$100 mil de folha mensal. Isso mesmo, R$100 mil de folha mensal. Isso não equivale sequer a 1% do que o Atlético gasta em termos de folha salarial. Do Atlético hoje é orçado em quase R$9 milhões. E com a eliminação, o Atlético também tem um prejuízo muito grande em relação a seus valores para a temporada de 2020. Até o presidente Sérgio Sete Câmara, então, não viu outra situação a não ser mandar o seu treinador e também o seu diretor de futebol e seu diretor executivo para tentar acertar a casa do Atlético, que agora tem o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro, somente para esse ano de 2020, para tentar algum título. Realmente as contratações do Atlético não encaixaram no perfil de Rafael Dudamel e agora a expectativa então de um novo técnico que o Atlético deve ir atrás para ver como formará esse novo Atlético. Vai ter que começar tudo do zero. Esses 2 meses praticamente foram jogados no lixo, porque o novo técnico tem que chegar. Além de preocupar com o Campeonato Mineiro, tem que preparar o time para o Campeonato Brasileiro, que começa logo no início de maio, ou seja, menos de 60 dias para que o Atlético consiga acertar uma equipe para brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, já que terá que correr atrás, sempre do Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, esses times que estão mais encaixados, e o Atlético agora tenta uma melhor sorte nesse ano de 2020. Eliminado vexatoriamente de 2 competições em menos de uma semana, aí realmente a pressão foi muito grande para o lado do Rafael Dudamel e toda a sua comissão técnica, assim também como diretor de futebol, Rui Costa, que até então não contratou nenhum nome de grande peso, e aqueles que vieram para 2020 até agora também não se destacaram, não provaram, porque houve tanta negociação, inclusive o meia Alan, que chegou a brigar pelo Fluminense e depois conseguiu a sua liberação para poder estar no Atlético, e agora é esperar um novo técnico para dar um novo padrão de jogo, para ver como que o Atlético vai reagir a esta saída agora de Rafael Dudamel e da sua comissão técnica. O Atlético, então, será treinado pela comissão permanente para enfrentar o Boa, e só consegue chegar também a Belo Horizonte hoje à noite
por causa de ser voo de carreira, saindo lá de Afogados até chegar em Recife, Recife ainda para poder chegar a Belo Horizonte. O Atlético já não vem mais, então, com o técnico Rafael Dudamel. É esperar para ver como será essa situação e esperar para ver como que o Atlético agora terá tempo muito curto para ir atrás de um substituto para Rafael Dudamel, principalmente já pensando em Campeonato Brasileiro para daqui a 60 dias. Só para a gente encerrar esse nosso informativo, trazendo aqui também sobre o Cruzeiro que terá substituições também. Kaká não treinou, né? Arthur entrou no seu lugar e Edilson também não vai jogar. Entra Valdir na lateral direita. É o técnico Adilson Batista tentando acertar também o Cruzeiro para esse jogo diante do Uberlândia, com a estreia de Marcelo Moreno no próximo domingo às 4 horas da tarde, e ele deve ir com 3 volantes, mudando também um pouco a característica do que ele vinha fazendo, mas todo mundo já sabe que o Adilson gosta de jogar dessa forma. Já pelos lados do nosso Bugre e do nosso Guarani, continua em treinamento para no sábado enfrentar às 13h30 da tarde em Patos de Minas o Mamoré que vem em uma certa crise. São 2 empates e 1 derrota, e o Guarani, que teve e sentiu a sua primeira derrota em casa para o Pouso Alegre, terá apenas uma substituição, que o capitão Renan, que foi expulso, dá lugar a Rayan, e com isso o Guarani vai para cima do Mamoré para tentar uma vitória e poder voltar até líder de Patos de Minas, desde que Atlético e Pouso Alegre em Pouso Alegre empatem esse jogo. E o Guarani vencendo, o Guarani será novamente líder do módulo 2 do Campeonato Mineiro. É aguardar para ver como será então também esta situação aí da entrada do Rayan no lugar do Renan no Guarani. Então tá aí, hein? O Guarani se preparando, o Cruzeiro com mudanças e o Atlético agora sem Rafael Dudamel, sem Rui Costa, sem Marques. É um novo momento do Atlético em 2020. Vamos aguardar quem é e será o novo comandante atleticano para essa temporada. Beleza? Um bom dia para todo mundo e a gente volta a se encontrar na programação da Minas. Tchau, tchau.